Muito bem, boa noite a todos, novamente. Eu peço desculpas pelos nossos problemas técnicos. Nós não tivemos condição de mandar em onda, de pôr no ar ao vivo esta nossa sessão de hoje. Então, nós estamos gravando para poder depois publicar. É a primeira vez que acontece, espero que não aconteça mais, mas de qualquer maneira, vamos fazer como se estivéssemos ao vivo. Então, nós estamos no canto 27, no oitavo círculo, que é o círculo dos fraudulentos, e nós estamos na oitava fossa. Desde o canto passado, que é o famosíssimo canto de Ulisses, estamos na oitava bóldia, oitava fossa, que é a fossa dos conselheiros de fraude. Aqueles que, através da sua inteligência, manifestada através do discurso, convenceram muitos outros a pecar. Não só pecaram eles mesmos, mas convenceram muitos outros a também realizar o mal, portanto, cometer pecado, e acabaram fazendo com que todos esses se perdessem e fossem condenados ao inferno. Então, este é um pecado gravíssimo para Dante. Esta é uma condição que é extremamente nociva à sociedade, uma atividade extremamente nociva à sociedade, porque pode pôr em risco o equilíbrio da sociedade. Então, como eu já disse, se uma pessoa dotada de inteligência utiliza essa inteligência para o mal, pode levar a perder muitos outros. Aqui nós temos uma imagem aparentemente muito simples, mas na verdade extremamente perspicaz de Botticelli. Botticelli que realiza um desenho tão simples e tão maravilhoso, né? Nós temos ali Dante e Virgílio sobre a ponte em arco que passa sobre a fossa, olhando para baixo, e ali naturalmente eles têm todas estas chamas, uma chama dupla que era Ulisses e Diomedes, que já se afastou, e aqui nós temos agora esta nova chama com a qual Dante vai conversar, que é Guido da Montefeltro. Então esse é o personagem encontrado por Dante. E depois tem muitos outros personagens que são citados. Os principais estão aqui, né? Faláride foi um tirano da cidade de Agrigento, lá no quinto século antes de Cristo. O Perilo, um artesão, um escultor ateniense da mesma época. Depois nós temos aqui alguns senhores do norte da Itália, de várias cidades do norte da Itália. Então nós temos aqui o Malatesta da Verrucchio e o Malatestino Malatesta, que é o filho dele, os dois que foram senhores de Rimini. Nós temos o Magnardo Pagani, senhor de Faenza, e nós temos citados também dois papas, Bonifácio VIII e Celestino V. E temos citado também o imperador Constantino I. Bem, o que acontece nesse canto? Ulisses e Diomedes, então, se afastam, vão embora depois de conversar com Virgílio, né? Se vocês lembram, né, é Virgílio o interlocutor de Ulisses. Dante não conversa com Ulisses. E aí uma outra alma se aproxima e se dirige àquele que falava lombardo, ou seja, Virgílio. Esta alma, como eu já disse, é a alma deste nobre, do conde Guido da Montefeltro, que foi um ghibellino, um brilhante comandante militar, e que foi protagonista de muitas grandes, famosas vitórias no seu tempo. Considerado um dos estrategistas mais astutos da sua época. E também, como político, ele foi brilhante, né? Ele governou várias cidades na condição de podestá, ou de capitão do povo, mas em geral de podestá, em nome dos ghibellinos. E no final da sua vida, ele se submeteu à autoridade da igreja, ou seja, ele se tornou
um frade franciscano, né? Ele, em 1296, 2 anos antes de morrer, ele entrou na Ordem dos Franciscanos, morreu em 1298, e aí Dante, que a princípio tinha uma certa simpatia por Guido da Montefeltro, inclusive citado lá no Convívio, de maneira positiva, aqui parece que Dante mudou de ideia e aí o coloca no inferno entre os maus conselheiros, né? Os conselheiros fraudulentos, justamente aqueles que cometeram um pecado entre os mais graves de todos, porque é um pecado que pode não só corromper muita gente, mas pode causar um desequilíbrio social. Nós vamos ver um pouco mais no detalhe a história de Guido da Montefeltro e esse diálogo com Dante, logo após a leitura do canto. Então aqui nós temos, só para ilustrar, né, nós temos aqui um dos episódios, o episódio final, digamos assim, de Guido da Montefeltro, que é a disputa que acontece pela sua alma entre São Francisco e um demônio, um diabo. Porque como ele morreu como frade franciscano, né, o ingênuo santo São Francisco, na sua candura, na sua ingenuidade, na sua bondade, vem buscar a alma de um seu frade, enfim. E o diabo, com uma lógica muito racional, contesta essa intenção de São Francisco. Bom, isso nós vamos ver no canto lá com um pouco mais de detalhe. Então agora, eu peço à professora Pauleta que leia para nós o canto e depois nós voltamos a comentar. Pauleta, por favor. Eccomi. Già era dritta in su la fiamma e queta, per non dir più, e già da noi sengia con la licenza del dolce poeta, quando un'altra che dietro a lei venia ne fece volger gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fuor n'uscia. Come il bue cicilian che mugghiò prima col pianto di colui e ciò fu dritto, che l'avea temperato con sua lima, mugghiava con la voce dell'afflitto, sicché, con tutto che fosse di rame, pure el pareva dal dolor trafitto. Così, per non aver via né forame dal principio nel foco, in suo linguaggio si convertian le parole grame. Ma poscia che bercolto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato avea la lingua il lor passaggio, udimmo dire: o tu, a cui io drizzo la voce, che parlavi mo lombardo, dicendo istraten va, più non t'adizzo, perch'io sia giunto forse alquanto tardo, non t'incresca restare a parlar meco, vedi che non incresce a me, è ardo. Se tu pur mo in questo mondo cieco caduto sei di quella dolce terra latina, ond'io mia colpa tutta reco, dimmi se Romagnuoli han pace o guerra, ch'io fui di monti là intraorbino, e il giogo di che Teper si disserra. Io era ingiuso, ancora attento e chino, quando il mio duca mi tentò di costa, dicendo parla tu, questi è latino. E io, che avea già pronta la risposta, senza indugio a parlare incominciai. O anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai, senza guerra né cuor dei suoi tiranni, ma in palese nessuna or vi lasciai. Ravenna sta come stata e molt'anni, la guglia da polenta la si cova, sì che cervia ricopre coi suoi vanni. La terra che fe già la lunga prova e di Franceschi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova, e il mastin vecchio e il nuovo da Verrucchio che fecer di montagna il malgoverno, là dove soglion fan di denti succhio. Le città di Lamone e di Santerno conduce il lioncel dal nido bianco, che muta parte dalla state al verno. E quella a cui il savio bagna il fianco, così come ella si è tra il piano e il monte, tra tirannia si vive è stato franco. Ora chi sei, ti prego che ne conte, non esser duro più da ch'altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte.
Poscia che il foco alquanto ebbe rughiato al modo suo, l'aguta punta mosse di qua, di là e poi di ecco tal fiato. Si credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse, ma però che giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, si odo il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Io fui uom d'arme e poi fui cordigliero, credendomi sì cinto fare ammenda. E certo il creder mio venia intero, se non fosse il gran prete a cui mal prenda, che mi rimise nelle prime colpe, e come e quare voglio che mi intenda. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi diè, l'opere mie non furon leonine, ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte e si menai lor arte ch'al fine della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccoglier le sarte, ciò che pria mi piacea allor mi increbbe e pentuto e confesso mi rendei. Ahi, miser lasso, e giovato sarebbe. Lo principe di novi farisei, avendo guerra presso al Laterano e non con Saracin né con Giudei, che ciascun suo nemico era cristiano e nessuno era stato a vincer Acri, né mercatante in terra di Soldano, né sommo ufficio né ordini sacri guardò in sé, né in me quel capestro che solea fare i suoi cinti più macri. Ma come Costantin chiese Silvestro dentro Siratti a guerir della lebbre, così mi chiese questi per maestro a guerir della sua superba febbre. Domandommi consiglio e io tacetti perché le sue parole parve rebre. E poi ridisse: tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo, e tu mi insegni a fare sì come penestrino in terra getti. Lo ciel possio serrare e disserrare, come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allor mi pinser gli argomenti gravi, l'ave il tacer mi fu avviso il peggio, e dissi: Padre, da che tu mi lavi di quel peccato, ov'io mo cader deggio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi, com'io fu morto per me, ma un di neri cherubini gli disse: non portar, non mi far torto, venirsene dee giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente, dal quale in qua stato li sono a crimi. Ch'assolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme puossi per la contraddizion che nol consente. O me dolente, come mi riscossi quando mi prese dicendomi: forse tu non pensavi ch'io loico fossi. A Minos mi portò e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, e poi che per gran rabbia la si morse disse: questi ed i rei del foco furo, perch'io là dove vedi son perduto, e sì vestito andando mi rancuro. Quand'egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorandosi partio, torcendo e dibattendo il corno aguto. Noi passamoltre, e io e il duca mio, su per lo scoglio infino in su l'altr'arco che copre il fosso in che si paga il fio, a quei che scommettendo acquistan carco. Ok, muito bem, obrigado, Pauleta. Immagina. Bem, então, para começar a conversar sobre o canto, eu tenho aqui duas imagens. Uma é de uma miniatura do Bartolomeu de Frosinone, né, mais ou menos de 1420, e que faz parte de uma Divina Comédia, uma edição que está na Biblioteca de Paris. E aqui nós temos o quadro já do século XX, né, do grande pintor e ilustrador italiano de Gênova, Amos Natini. Né? Aqui nós temos então o fundo da fossa com as almas todas lá passeando, caminhando para lá e para cá. Bem, então vamos lá. Já estava direita a chama e quieta, para não dizer mais, e já de nós partia, com a licença do doce poeta,
quando uma outra que atrás dela vinha nos fez voltar os olhos à sua cima por um confuso som que fora dela saía. Então aqui a chama de Ulisses e Diomedes, concluído o discurso de Ulisses, se cala e se afasta. E aqui com o consentimento de Virgílio, né? Ele diz ali, com a licença do doce poeta, porque isso depois vai ser comentado, muito brevemente, mas vai ser comentado, né? Que Virgílio provavelmente disse aos dois que agora poderiam ir embora, né? O Guido da Montefeltro vai comentar isso. Então, logo depois que a chama em que estão envolvidos Ulisses e Diomedes se afasta, essa outra dá mostras de querer conversar com eles, né? Porque a chama faz um esforço evidente para falar, emite um certo som bastante indefinido, que não é ainda voz, mas que não é só o barulho normal da chama, né? Então, Dante e Virgílio são atraídos para essa chama por causa do movimento e do barulho, mas não conseguem identificar aquele barulho nem como voz humana e nem como palavras, né? E aí Dante faz uma comparação interessante, interessante historicamente, né? E como imagem, mas bastante cruel também. Ele diz ali, como o boi siciliano que mugiu antes com o pranto daquele, e isso foi certo, que o tinha temperado com sua lima, mugia com a voz do aflito, tanto que, embora fosse de cobre, até ele parecia pela dor trespassado. Bem, então esta situação desta chama que se move e que emite um som que deveria ser de uma voz humana, mas ainda não parece voz humana, faz com que Dante pense numa lenda ou história, não se sabe ao certo se isso é real ou não, mas de qualquer maneira a história repetiu ao longo de séculos a crueldade deste ditador, deste tirano da cidade de Agrigento, que fica lá no sul da Sicília, aproximadamente do quinto século antes de Cristo, que era conhecido como um tirano bastante cruel. E ele pediu ao escultor ateniense Perilo que esculpisse um touro de bronze, vazio por dentro, e dentro desse touro ele cozinhava os seus inimigos. Então, segundo conta a história, esse touro de bronze tinha uma abertura. Dentro desse touro eles colocavam a vítima e aí fechavam e acendiam o fogo embaixo. E aí conta a história também que os gritos dessa vítima, passando pelo interior desta escultura, saíam pela boca do touro, imitando um verdadeiro mugido. E, detalhe interessante aqui, né, um requinte de crueldade, usando o lugar comum, né, um requinte de crueldade, Perilo, o escultor, foi a primeira vítima, né? Isso mostra bem o caráter e a crueldade desse tirano Faláride. Para testar se a escultura funcionava como ele havia encomendado, ele faz com que o escultor seja fechado lá dentro, acende o fogo embaixo para ouvir os gritos daquele que estava cozinhando lá, que saem como um mugido do touro. Então, é esta situação, né? Dante lembra desse fato. Se isso é verdade ou não, é discutível, mas, enfim, é a maneira como foi repassado pelos historiadores ao longo dos séculos. Bem, aí Dante continua ali, né, então. Assim, por não ter via nem abertura, a princípio o fogo na sua linguagem convertia as palavras tristes. Mas depois que encontraram sua via subindo pela ponta, fazendo aquele movimento que faz a língua a sua passagem, então Dante compara essa língua de fogo que oscila com a nossa língua mesmo, que também oscila, que também se move para formar as palavras, dizendo que
depois que esta emissão de voz da alma chega até a ponta da chama, a voz finalmente sai de maneira inteligível. E aí ele diz: ouvimos dizer: ó tu a quem eu dirijo a voz, e que falavas há pouco lombardo, dizendo: ora podes ir, mas não te peço. Então ele ouviu Virgílio dizendo isso para a alma de Ulisses. Ora podes ir, mas não te peço. Falando lombardo. Bom, aqui é claramente um anacronismo, né? Porque Virgílio, durante a sua vida, naturalmente não terá falado lombardo, terá falado latim, né? E agora, na época de Dante, muito pouco provável que Virgílio falasse lombardo. Deveria falar ainda latim. Mas mesmo que falasse uma língua vulgar, um dos dialetos, né, não se sabe, não se entende exatamente por que seria lombardo, só porque ele é da Lombardia, mas enfim. Esta ideia de anacronismo, segundo os estudiosos, não era muito considerada na época de Dante. Inclusive, alguns sustentam que muitos autores, e talvez inclusive Dante, jamais tivessem pensado que isso era um anacronismo. Então, eles atualizavam a informação e, por isso, Dante faz com que aqui Virgílio fale lombardo. Na verdade, nós não sabemos nem mesmo em que língua Virgílio terá falado com Ulisses no canto anterior. Bem, de qualquer maneira, esta alma diz isso, né? Reconhece pelo sotaque de Virgílio, se não pela língua. Ele diz: falavas há pouco lombardo, dizendo: horas pode ir, mas não te peço. Embora talvez eu tenha chegado já tarde, não te desagrade permanecer para falar comigo. Vês que não desagrada a mim? E ardo. Então vejo que esta alma tem uma capacidade de retórica bastante boa, né? Porque ele diz, depois de falar de uma maneira bastante gentil, digamos assim, bastante educada com Virgílio, ele pede que Virgílio permaneça ali um pouco mais para falar com ele. E aí ele compara a situação de Virgílio, e naturalmente de Dante, que não estão sofrendo ali, como ele que está sofrendo dentro desta chama, ele está queimando. E ele diz, então, se eu que estou queimando me disponho a parar um pouco para conversar, vocês também deveriam, porque a vocês não custa tanto quanto a mim. E o que ele quer saber? Ele quer informações sobre a sua terra. Ele diz, se tu só agora neste mundo cego caiu lá daquela doce terra latina de onde minha culpa toda carrego. Então vejam que ele define a terra, a Itália, o norte da Itália, de onde ele é, aquela doce terra latina. E este adjetivo, doce, é muito comum no discurso das almas que estão no inferno, toda vez que eles se referem à terra, à sua terra natal, ou de uma maneira geral, né, a terra dos vivos. É sempre doce, é sempre bela, é sempre agradável, é sempre sorridente, etc, etc. Porque, claro, comparado com o inferno, tudo que há acima é mais agradável, é mais bonito, é mais doce. Então aqui ele fala da doce terra latina. E latino, Dante sempre usa esta parola, seja como adjetivo, seja como substantivo. Quando ele usa latino, significa o que hoje nós diríamos italiano, né? Na região geográfica que hoje nós definimos como Itália. Então, latino vale italiano. Então, ele pede informações daquela doce terra. Diz-me se os romagnolos têm paz ou guerra, que eu fui dos montes lá entre o Urbino e o cume do qual o Tibre se origina. Então ele quer primeiro saber, e aí ele cita diretamente os romagnolos, né, da região da Emília-Romanha. É uma região ali
centro-norte, nordeste, na verdade, né? Centro-nordeste de Roma, da Itália. Fica um pouco acima de Roma, ao lado da Toscana, embaixo do Vêneto, enfim, ali sobre o Mar Adriático, diante do Mar Adriático. Então, aquela é a região da Emília-Romanha, onde está a cidade de Urbino. E ele diz, eu fui dos montes entre Urbino e o cume do qual o Tibre se origina. Então, o Tibre, a nascente do rio Tibre, que atravessa Roma, mas enfim, atravessa ali uma parte da Toscana para depois chegar no Lácio e atravessa a cidade de Roma inteira. Então, o rio Tibre nasce no Monte Fumaiolo, que é um monte que fica entre as regiões da Toscana e da Emília-Romanha. Então, ele diz que ele é daquela região e ele quer informações sobre a política. Vejam que aqui é a mente do antigo político que, de uma certa maneira, se sobrepõe à dimensão mais puramente humana, né? Simplesmente como ser humano. Ele não é só um ser humano, a alma de um ser humano que está queimando ali no inferno. Ele continua sendo aquela mente política que atuou bem e mal durante a vida. E aí, Dante vai dizer, eu estava para baixo ainda atento e inclinado, como mostra aqui o desenho do Bartolomeu Pinelli, né? Dante ali atento e inclinado, olhando para aquela chama lá mais abaixo, que naturalmente é a representação que o Pinelli faz do Guido da Montefeltro. Então, Dante diz, eu estava para baixo, ainda atento e inclinado, quando o meu guia me tocou de lado, dizendo, fala tu, este é latino. E eu que tinha já pronta a resposta, sem demora começar a falar, comecei. Então Dante diz que, mesmo antes que Virgílio lhe dissesse que desta vez ele deveria falar, ele já tinha a resposta pronta. Né? E já tinha a resposta pronta porque Dante há muito tempo queria fazer esse panorama da política do norte da Itália. Então ele diz lá, ó alma que estás lá embaixo escondida pelo fogo, né? Romanha tua não está e nunca esteve sem guerra nos corações dos seus tiranos, mas em evidência nenhuma hora lhe deixei. Então vejam, a ideia que Dante tem é de que toda esta região da Emília-Romanha, mas na verdade todo o norte da Itália, nunca está em paz definitiva. Ele diz, Romanha tua não está e nunca esteve sem guerra nos corações dos seus tiranos. Então, mesmo nesses períodos de paz, é como se os tiranos de toda a Emília-Romanha estivessem planejando a próxima guerra, porque no coração eles estão sempre em guerra. Então, mesmo em breves períodos de paz, eles estão se preparando para a próxima guerra. Mas, neste momento, guerra efetiva, na prática, não há nenhuma, né? Em evidência, nenhuma hora ali deixei, diz Dante. E aí ele começa a fazer uma lista, passar em revista as principais cidades da Emília-Romanha. Ravenna, que é a cidade que depois vai acolher Dante no final da vida, a cidade na qual Dante vai morrer e vai ser enterrado, cidade em que há a tumba, a famosa tumba de Dante. Então, começa por aí. Ravenna está como esteve em muitos anos. A águia dos da polenta a choca, e a Sérvia estende as suas asas. Então, ele diz que Ravenna, já há muitos anos, é governada pela família da Polenta. Tá? Esse é o sobrenome deles, da Polenta. E em 1300, especificamente, ela é governada por Guido da Polenta, o Velho, que é pai da Francesca, aquela maravilhosa Francesca, né, personagem se não mais, dos mais conhecidos de toda a comédia, que nós encontramos lá no canto 5º
entre os luxuriosos e que está lá sofrendo junto com seu amado Paulo. Então, Ravenna, em 1300, é governada pelo pai da Francesca. Bem, e aqui tem uma questão interessante, né? Porque Dante diz, Ravenna está como esteve em muitos anos. A águia, que é o símbolo, né, do brasão da família da polenta, a águia dos da polenta a choca, e a Sérvia estende as suas asas. Sérvia não é o país que hoje nós conhecemos como Sérvia, né? Aquele escrito com S. Este que é, em italiano, lá, Cervia, né? Escrito com C mesmo, Cervia, é uma cidade bem pequena, que fica ali ao sul-sudeste de Ravenna. É uma cidade no litoral, que hoje em dia tem uma grande produção de sal, né? São famosas as salinas ali dessa região da Cervia. E ele diz que a águia dos da polenta estende as suas asas à Sérvia. E aí alguns interpretam isso como uma atitude de proteção. Então é como se esse Guido da polenta, do qual o Dante gosta, respeita, né, porque ele foi acolhido pela família dos da polenta também no seu exílio. Então pode ser que ele esteja fazendo menção a uma atitude de proteção, né? Os da polenta protegem a Sérvia. Ou ao contrário, pode ser que ele esteja dizendo que, mesmo sendo este senhor, este político nobre, respeitado, ele também tem ambição e estende as suas asas para dominar, para ampliar o seu território, então para dominar o território também da Sérvia. Isso não fica claro no texto. Isso é uma questão daí de interpretação. Bem, depois ele fala de outra cidade, Forlì, a terra que já fez a longa prova e de franceses sanguinoso monte, sob as garras verdes se encontra. Então, já fez a longa prova e de franceses sanguinoso monte. Forlì resistiu muito bravamente ao ataque dos franceses em colaboração, digamos assim, direta com o Papa, que queria estender as terras dos estados papais até a cidade de Forlì. E, graças à competência militar do Guido da Montefeltro, isso aqui ele não diz, né? Dante não diz, mas foi graças à competência, à astúcia, enfim, à atividade militar do Guido da Montefeltro, que a cidade de Forlì conseguiu se defender dos franceses e, aliás, massacrou o exército francês. Mais de 2.000 soldados foram mortos ali, graças ao Guido da Montefeltro. E ele diz, então, esta cidade, que resistiu muito bravamente ao ataque dos franceses, está sob as garras verdes. As garras verdes estão ali no escudo, né, no brasão, da família dele Ordelaffi. Então, aqui o leão verde, né, que faz parte do brasão da família Ordelaffi. O governante da cidade de Forlì, neste momento, né, 1300, é Scarpetta degli Ordelaffi. Então, a isto ele se refere ali quando ele diz que a cidade de Forlì está sob as garras verdes. E o mastim velho e o novo da Verrucchio, que fizeram de montanha o mau governo, lá onde costumam, metem os dentes e sugam. Então, aqui uma crítica mais pesada de Dante a estes dois pai e filho, o mastim novo e o mastim velho e o mastim novo da Verrucchio, que são justamente o Verrucchio, o pai, e Gianciotto, o filho, que primeiro assassinaram Montagna dei Parcitadi, que era o chefe dos gibelinos e, portanto, adversário deles, que eram guelfos.
e depois fizeram um péssimo governo, na opinião de Dante, um péssimo governo da cidade de Rímini. E o Verrúquio, o mastim velho, ou seja, o cachorro velho, né, o mastim velho, como Dante chama o velho da Verrúquio, era o pai de Paulo, o amante de Francesca, né, e Gianciotto, o marido de Francesca. Então aqui nós temos velhos conhecidos de Dante e nossos também, né? Gianciotto, o irmão mais velho, teoricamente velho demais para Francesca, feio, deformado, com problemas físicos, etc., com o qual Francesca foi enganada, ou se casou enganada. Essa é parte da lenda que, em grande parte, é devida também ao comentário do Boccaccio, né, de que ela foi enganada para se casar com Gianciotto, quando ela acreditava que ia se casar com o belo Paulo, depois que se tornou seu amante. Então, isso é mais uma lenda do que verdade, né? Porque Paulo já era casado quando Gianciotto e Francesca se casaram. Enfim, fala mal do pai e do filho, né? E depois diz ali: as cidades de Lamone e de Santerno conduz o leãozinho no ninho branco, que muda de parte do verão ao inverno. Então aqui ele indica as cidades nomeando os rios, que é uma coisa já bastante comum, né? Nós já vimos isso algumas vezes aqui no Inferno, e isso vai continuar acontecendo ao longo de todo o poema, né? Tanto no Purgatório quanto no Paraíso. Dante vai continuar indicando, às vezes, uma cidade através do nome do rio que atravessa, ou enfim, que flanqueia essa cidade. Então ele diz que as cidades de Lamone e de Santerno conduz o leãozinho no ninho branco. O rio Lamone passa pela cidade de Faenza e o rio Santerno pela cidade de Imola, ambas ali na Emília-Romanha, né? E o leãozinho do ninho branco é o brasão da família Pagani. O senhor de Faenza e Imola, que não é nomeado aqui por Dante, mas é facilmente identificável e bem identificado historicamente, era Magnardo Pagani, que era um político que Dante desprezava. Por quê? Ele diz ali, muda de parte do verão ao inverno. Porque este Magnardo Pagani, que foi político na Toscana como Ghibellino, e depois na Emília-Romanha, na Toscana como Guelfo, e depois na Emília-Romanha passou a ser Ghibellino. Então, um que mudava de parte de acordo com a conveniência. Guelfo na Toscana, Ghibellino na Emília-Romanha. Então, Dante o despreza. E daí, aquela a qual o sávio banha o flanco, assim como está entre o plano e o monte, entre tirania vive e estado franco. Mais uma vez indica a cidade pelo rio, né? Rio Sávio é o rio que banha a cidade de Cesena. Então, mais uma, e diz que essa oscila, não tem uma família ou uma disputa entre duas famílias que governam estavelmente Cesena. É uma cidade cujo poder passa por muitas mãos. Então, entre Estado Franco e tirania, dependendo de quem está no poder. E aí, tendo passado em revista, então, as principais cidades, não fala de Bolonha, mas, enfim, fala destas cidades, principalmente que estão mais perto do mar Adriático. Dante agora muda de assunto e pergunta a esta alma, quem é? Ora, quem és, te peço que me conte, mas não sejas duro mais do que outros já foram, e o nome teu no mundo dure longamente. Então fica aqui implícita uma promessa de Dante de que se ele se identificar, Dante vai nomeá-lo no mundo. Só que Dante diz isso de uma maneira muito vaga, muito ambígua. E nós vamos ver isso porque o Guido da Montefeltro não vai entender que Dante está vivo e que pode voltar ao mundo. Então, Dante diz isso, que o nome teu no mundo dure longamente, mas como se fosse uma
não sei, um elogio, uma gentileza de Dante para uma espécie de captatio benevolentiae, né, para captar a simpatia desta alma para que ela se identifique, para satisfazer a curiosidade de Dante. Na verdade, a intenção de Dante aqui, que nós, leitores, entendemos, é que ele está, de uma certa maneira, oferecendo a possibilidade a Guido de ter a sua fama renovada no mundo. Mas o Guido entende de maneira diferente, e depois ele vai dizer isso, né? Já em seguida, né, diz: depois que o fogo tanto tinha rugido no seu modo, a aguda ponta moveu para cá, para lá, e depois deu tal sopro. Se eu cresse que minha resposta fosse a pessoa que depois tornasse ao mundo, esta chama estaria sem mais sacudir. Então vejam que ele não entende de maneira perfeita esta oferta de Dante de renovar a sua fama no mundo. Ele entende da outra maneira. Então ele diz que se ele acreditasse que Dante poderia voltar ao mundo dos vivos, ele não falaria mais nada. Mas como ele acha que isso é impossível, então ele vai falar. Por que não? Já que Dante respondeu a sua pergunta sobre como está a Emília-Romanha neste momento, ele vai responder a Dante quem ele é. Ele diz ali: porque jamais deste fundo tornou vivo algum, se eu ouço a verdade, sem temor de infâmia te respondo. Então vejam que se ele diz que ele não responderia por temor de infâmia, porque ele acredita ter no mundo uma fama mais positiva, porque efetivamente ele foi um grande comandante militar, foi um bom governante nas cidades em que das cidades em que ele governou, foi um bom governante, e, portanto, ele acredita ter uma memória bastante positiva, uma fama bastante positiva. E não são muitos aqueles que sabem que ele deu esse conselho ao Bonifácio VIII. Então, por isso ele tem esse temor de infâmia. Se Dante voltar ao mundo dos vivos e espalhar este fato, ele vai perder aquela boa fama que tinha no mundo. E, naturalmente, vocês sabem que mesmo os piores condenados aqui do inferno não querem que a sua fama no mundo, que é um modo ainda de sobreviver no mundo dos vivos, eles não querem que a sua fama seja piorada. E aí ele começa a se apresentar, né? Fui homem de armas e depois frade franciscano, crendo-me assim cingido fazer emenda, e certo meu querer seria todo verdadeiro, se não fosse o grande padre, que mal o leve, que me retornou as primeiras culpas, e como e quais quero que me entenda. Então aqui ele resolveu contar para Dante quem ele é, e aí, já que resolveu contar quem ele é, resolve contar tudo. O que aconteceu, o que o levou ao inferno. Porque aqui ele diz ali: fui homem de armas, e depois frade franciscano, crendo-me assim cingido fazer emenda. Bem, e aí tem uma questão aqui que fica um pouco não resolvida. Ele se converteu, aparentemente, não por um arrependimento autêntico, não porque ele acreditasse realmente naquilo que estava fazendo, que tinha levado uma vida, digamos, irregular do ponto de vista religioso, e que agora ele deveria se converter porque se arrependia intensamente. Quando ele diz ali, crendo-me, então é porque acreditava, não porque sentia. Então aqui fica um pouco essa dúvida, que ele acreditava que, se tornando um frade franciscano, ele podia fazer emenda, ali significa compensar toda aquela vida de pecado que ele havia tido antes. Então a impressão que dá é que ele se converte mais, ou que ele se torna frade franciscano mais por interesse, ou se não por interesse, pelo menos
como eu coloquei ali, né, por uma bem calculada dose de conveniência do que por arrependimento autêntico. E aí ele diz que, de qualquer maneira, ele acreditava que assim ele teria ganho o paraíso, ou seja, o purgatório e depois, certamente, o paraíso. Se não fosse o Papa, se não fosse o Papa que o levou ao pecado novamente, que o fez retornar àquela sua antiga condição de raposa e não de leão, e pecar novamente. Então ele diz ali, enquanto eu forma fui de ossos e de polpa que minha mãe me deu, as obras minhas não foram leoninas, mas de raposa. Então vejam que as suas obras, as suas grandes obras, grandes conquistas, grandes vitórias militares e o seu governo, enfim, tudo aquilo que ele fez, que segundo a história fez bem, não foi por ser forte e impulsivo, enfim, não foi um leão, mas foi obra de raposa, no sentido da astúcia, né, da capacidade de enganar os outros. Então, as grandes obras dele, foram devido à sua inteligência e à sua astúcia, não à sua força, necessariamente. Ele diz ali, os truques e as secretas vias eu soube todos, e tanto exerci essa arte que aos confins da terra o som chegou. Então, quer dizer, ele era realmente famoso. E isso é verdade. Ele era bastante conhecido na época de Dante em toda a Península Itálica. Então, ele tem consciência da sua fama. Quando me vi chegado àquela parte da minha idade em que todos deveriam calar as velas e recolher o cordame, então aqui a analogia, né, com um barco. Né, a um certo ponto, quando está chegando ao porto, cala as velas e recolhe o cordame para atracar no porto. Né? Então ele diz, quando todos deveriam fazer isso quando chegam a uma certa idade. Bem, antes de continuar, nós temos aqui, né, a miniatura do Priamo della Quercia, né, que nós já conhecemos bem o estilo do Priamo della Quercia, né, as cores e o traço, né, o desenho, são inconfundíveis. Né? Então, acho que a este ponto todos nós já conhecemos bem, né, o Priamo della Quercia. E aqui nós temos a miniatura do canto 27, com Dante e Virgílio conversando com a alma ali do Guido da Montefeltro. Bem, então o que ele diz ali, retomando. Quando me vi chegado àquela parte da minha idade em que todos deveriam calar as velhas, recolher o cordame, o que antes me agradava, então me desagradou. E arrependido e confesso me rendi. Ai, mísero infeliz, e teria sido bom para mim. Bom, aqui ele diz que ele se arrependeu e confessou os seus pecados e se tornou um frade franciscano. E isso teria sido realmente bom para ele. Então aqui ele diz que se arrependeu de verdade. Mas a sequência das ações talvez contradiga esta sinceridade do seu arrependimento. O que ele diz ali? O príncipe dos novos fariseus, estando em guerra perto de Laterano. Bom, o príncipe dos novos fariseus, Bonifácio VIII, é claro. Né? O príncipe, porque o Papa. Então, o Papa Bonifácio VIII, que eu coloquei ele na nota, né, que o nome de batismo dele era Benedetto Gaetani. Gaetani, com G ou com C, Gaetani ou Caetani, porque nos documentos essa escrita varia, oscila bastante. Tem muitos documentos em que o Gaetani é escrito com G e outros com C. Isso era bastante comum naquela época, né? Então, uma variação. Uma família muito poderosa, muito rica de Roma, e que teve muitos cardeais e alguns desses se tornaram papas. Então, Bonifácio VIII é desta família que disputavam, na verdade, 3 famílias de Roma tinham assim, uma tradição
de eleger cardeais e papas? A família Colonna, a família Caetani, me fugiu a outra. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Então, os Caetani eram inimigos eternos dos Colonna. Então, Bonifácio VIII, da família Caetani, que estava sempre em guerra com a família dos Colonna, vai procurar o Guido para pedir conselhos sobre como derrotar seus inimigos. E aí ele chama o Bonifácio VIII de príncipe dos novos fariseus. E os fariseus, é claro, né, citados na Bíblia, né, os judeus fariseus, são entendidos aqui como aqueles que são observadores da forma da lei, da regra estrita, mas traidores de sua substância. Portanto, eles respeitam o texto legal sem se importar com a essência do que significa aquela lei. Portanto, são hipócritas. Então, aqui é esse o sentido que ele diz, né, dos fariseus. Então, o príncipe dos novos fariseus, estando em guerra perto de Laterano, e não com sarracenos nem com judeus, que todo o seu inimigo era cristão, e nenhum tinha sido vencedor em Acre, nem mercante em terras do sultão. Então, Bonifácio VIII estava em guerra perto de Laterano ali. Laterano é um bairro de Roma, uma parte de Roma ali, fica um pouco ao sul do centro de Roma, e ele diz, estando em guerra perto de Laterano, porque naquela direção, bem mais ao sul, está Palestrina. Palestrina é a cidade em que a família Colonna tinha o seu castelo, as suas posses, as suas propriedades. Então, o Bonifácio VIII estava em guerra com os Colonna, que tinham as suas propriedades perto de Laterano. Não é tão perto assim, mas enfim, é naquela direção, né? Bem mais ao sul, sudeste ali de Roma está Palestrina. E ele diz, não estava em guerra nem com sarracenos, nem com judeus. Mas todo o seu inimigo era cristão. Nenhum deles tinha sido vencedor em Acre. O que é este Acre? Bem, a cidade de Acre, na Síria, foi a última cidade dominada pelos cristãos a ser tomada pelos muçulmanos. Então, no ano de 1291, foi a última cidade cristã conquistada pelos muçulmanos. E aí, o Guido da Montefeltro está dizendo que nenhum desses inimigos de Bonifácio VIII foi um dos vencedores lá em Acre. Nenhum deles era muçulmano. Implicado aqui, naturalmente, que o Papa deveria encontrar um modo de retomar as terras santas dominadas pelos muçulmanos. Mas nisso Bonifácio VIII não pensa. Né? Ao invés de mover uma guerra contra os muçulmanos, ele faz guerra contra os próprios cristãos. Ele diz, não tinha também sido mercador em terras do sultão. Então não era um comerciante muçulmano, ou enfim, um dos infiéis, um dos pagãos, dos hereges. Bonifácio VIII estava em guerra com outros cristãos. Então aqui a crítica de Dante é fortíssima, tremenda. Nem sumo ofício, nem ordens sacras guardou em si, nem em mim aquele cabresto que costumava fazer os seus cingidos mais magros. Então, ele diz que o Bonifácio VIII nem respeitou o seu sumo ofício, né, sua função de papa, nem as ordens sagradas, naturalmente porque era consagrado como cristão, e nem respeitou o cordão franciscano. Né? Ele diz aquele cabresto
Cabresto no sentido daquele que amarra, né? Então, o cordão franciscano que costumava fazer os seus cingidos mais magros, ou seja, que costumava tornar mais magros os frades franciscanos por causa da rigidez da regra dos franciscanos, que não lhes permite nenhum tipo de conforto, nem comer muito. Portanto, os franciscanos, teoricamente, eram sempre magros, né? Cada vez mais magros, porque jejuavam muito, porque comiam muito pouco, comiam mal. Então, os franciscanos costumavam ser magros, pela rigidez da regra. Isso é uma crítica de Dante também, velada, mas é uma crítica, porque Dante entende que já na sua época, muitos franciscanos não respeitam mais a rigidez da regra. E muitos vivem de uma maneira muito diferente daquilo que havia sido pregado por São Francisco, nem tanto tempo assim atrás, né? 2 séculos atrás, pouco mais. Desculpe, não, um século, um pouco mais de um século, né? São Francisco morreu em 1226, então, né, pouco mais de um século, e a regra já não é mais respeitada como deveria. Mas, como Constantino pediu a Silvestre que saísse de Sorate para curar sua lepra, assim me pediu aquele que, como mestre, o curasse da sua soberba febre. Então aqui Dante faz referência, né, não é a primeira vez, né, mais uma vez Dante faz referência à lenda segundo a qual o imperador Constantino mandou chamar o Papa Silvestre I, que estava meditando nas grutas do Monte Sorate, ali perto de Roma, né, no Lácio, na região do Lácio. O Papa Constantino mandou chamar o Papa Silvestre para que este o abençoasse e o curasse da lepra. Segundo a lenda, isso aconteceu. O Papa Silvestre I fez muitas orações pelo imperador Constantino. Este foi curado da lepra e, como agradecimento, Constantino teria cedido o território todo de Roma para a igreja. Então, isso havia inclusive um documento forjado, falsificado, em torno do século VIII depois de Cristo, mas que na época de Dante se considerava autêntico, que é a famosa doação de Constantino, da qual nós já falamos, né? E que somente no século XV, um filólogo italiano, Lorenzo Valla, provou que era falso. Então, aqui é a esta lenda que Dante se refere, dizendo, Dante não, aqui no caso, quem está falando é o Guido da Montefeltro, né? Ele diz exatamente como Constantino fez um pedido ao Papa Silvestre I para que o livrasse da sua aflição, a lepra, assim também Bonifácio VIII pediu a Guido da Montefeltro que o livrasse da sua aflição. E a aflição, né, a soberba febre, como ele a chama aqui, é a angústia de não poder vencer os seus inimigos, os colona. Pediu-me conselho e eu me calei, porque suas palavras pareceram insanas. Então, Bonifácio pede diretamente ao Guido da Montefeltro, que era um estrategista muito inteligente, pergunta a ele como ele poderia fazer para vencer os colona. E o Guido diz, e eu me calei, porque as suas palavras não me pareceram honestas, justas, normais, me pareceram insanas. Não tem nada de cristão nesse pedido. E aí ele se cala. E ele então disse, teu coração não suspeite, desde já te absolvo, e tu ensina-me a fazer de modo que a palestrina à terra eu jogue. Então, aqui está o grande golpe do Bonifácio VIII. E aqui entra toda a sua
toda a sua astúcia, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade de oratória, de retórica, e toda a sua maldade também, né? Porque ele sabe que ele está enganando Guido da Montefeltro. E aí, bom, depois a gente discute a posição do Guido. Ele diz: teu coração não suspeite, desde já te absolvo. Então, qual é a malícia tremenda do Bonifácio VIII aqui? Ele absolve a alma do outro, ou absolve o outro, enfim, por um pecado que o outro não cometeu ainda. É um pecado futuro que vai ser cometido. Vai ser cometido. Então ele diz: eu já te absolvo. Por isso, não tema, não tenha medo, você está absolvida, como se esse pecado não fosse cometido. E aí, para convencê-lo, ele diz algo que, no âmbito da religião católica cristã, é real. O Papa é o representante autorizado, por assim dizer, de Deus na Terra. Ele tem as chaves de São Pedro, né, a que condena e a que absolve. E, por isso, ele pode condenar ou absolver. Então, isso é legítimo no âmbito da religião cristã, católica. Mas é claro que aí está implícito, desde que ele o faça de uma maneira honesta, portanto, com justiça. O que aqui não é o caso. Então ele diz ali, para convencer o Guido da Montefeltro: o céu eu posso cerrar e descerrar, como tu sabes. Para isso são as duas chaves que o meu antecessor não teve caras. Então aqui o Bonifácio VIII ainda faz uma crítica ao Papa anterior. Quem é o anterior? O Celestino V, que renunciou após pouco mais de 4 meses de pontificado. O Celestino V era um eremita que não tinha absolutamente nenhuma pretensão de subir na carreira. Ele foi já era considerado santo, né? Já era considerado santo. Ele é da região da Puglia, Puglia ou Abruzzo. Enfim, ele era considerado santo, mas não tinha nenhum cargo. Ele era um eremita, vivia no meio das florestas, das montanhas, da região do Abruzzo. E ele foi eleito porque, depois de praticamente 2 anos que não conseguiam eleger ninguém, chegaram a um acordo. Elegeram esse eremita, que quase não conseguia acreditar que tinha sido eleito. Mas aceitou, depois de muita relutância, aceitou, só que não conseguiu, não aguentou, não era para ele aquilo. A relação dele com o poder era muito complicada, ele não queria. E aí ele renunciou, depois de pouco mais de 4 meses. Foi eleito em final de agosto e renunciou no começo de dezembro de 1294. E muitos dizem que ele renunciou sob forte pressão do próprio Benedetto Caetani, que depois se torna Bonifácio VIII. Dante, é claro, tendo esta inimizade toda, tendo este ódio todo contra Bonifácio VIII, acolhe de muito boa vontade esta versão segundo a qual o Celestino V teria renunciado por obra do Bonifácio VIII, e o acusa também disso. Então, e aqui é interessante porque aqui nós temos o autor Dante com o seu rancor todo, porque Dante era extremamente rancoroso. Então, o autor Dante, com o seu rancor todo, que coloca no discurso do Guido da Montefeltro uma crítica que o Bonifácio VIII teria feito ao Celestino V. Porque vejam que aqui o Guido da Montefeltro está reproduzindo o discurso do Bonifácio VIII, dizendo: o céu eu posso descerrar, cerrar e descerrar, como tu sabes. Para isso são as duas chaves que o meu antecessor
não teve caras. Então, é uma reprodução do discurso do Bonifácio VIII, que Dante coloca na boca do Guido da Montefeltro, que o narrador Dante está contando agora para os seus leitores. E tudo escrito pelo autor Dante. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, né, uma multiplicidade de níveis de realidade no texto literário, que é, em termos de técnica, é uma maravilha, né, o que Dante faz aqui. Bem, o Celestino V é um forte candidato a ser aquele que Dante indica, não nomeia, mas indica, lá no canto terceiro do Inferno, como aquele que fez a grande renúncia, né, por covardia. Aquele que fez, por covardia, a grande renúncia. Uma das almas que está lá entre os ignavos, os tíbios, né, aqueles que nunca se decidiram, que não foram nem para a direita nem para a esquerda, ficaram sempre em cima do muro. Então, aqueles que são as vítimas do desprezo absoluto, né? Eles não são nem acolhidos do inferno, né? Estão no anti-inferno. E entre eles há um que Dante diz que reconheceu como aquele que fez por covardia a grande renúncia. E que muitos intérpretes, já na época de Dante, mas ao longo de todos os séculos, interpretam como justamente o Celestino V, que renunciou ao cargo absolutamente mais honroso que pode haver no planeta Terra. Naquela época, né, era considerado assim, os dois cargos, imperador e papa. Mas na concepção de Dante, como ele era um religioso, né, o Celestino V era o Pietro da Morrone, que era o nome de batismo do Celestino V, né, o Pietro da Morrone, como ele era um religioso, o cargo absolutamente mais alto que ele podia chegar era o de papa. E mesmo assim, renunciou. Então, para Dante, isso pode ser que Dante interpretasse isso como a maior das renúncias possíveis. Então, mas isso é só uma interpretação, é uma possibilidade, né? A gente não sabe, ninguém sabe, e todos aqueles que afirmam que aquele que fez por covardia a grande renúncia é fulano ou cicrano, estão chutando. São hipóteses, são possibilidades, ninguém sabe, ninguém pode afirmar ao certo. Mas o Celestino V é sim um grande candidato. Então, aqui a crítica do Bonifácio VIII ao Celestino V, na crítica do Guido da Montefeltro ao Bonifácio VIII. Então me induziram os argumentos graves, lá onde o silenciar me parecia ser pior, e disse. Então vejam, aqui ele diz que, diante destes argumentos do Bonifácio VIII, ele fica sem saber o que fazer. Parecia-lhe que ficar calado diante deste pedido, pedido entre aspas, porque, na verdade, para um simples frade franciscano, um pedido do Papa é uma ordem. Então, diante deste pedido / ordem do Bonifácio VIII, ele não sabe o que fazer. Então ele diz, me pareceu que ficar calado era pior do que atender ao pedido. E então ele cede e atende o pedido. Ele diz, lá onde o silenciar me parecia ser pior, e disse, Padre, já que tu me lavas daquele pecado em que ora cair devo, longa promessa com curto cumprir te farão triunfar no alto trono. Então vejam que aqui ele resume na sua grande experiência em enganar os outros, em ludibriar os outros, ele resume de uma maneira muito sintética, né? Porque nem parece que esse é um conselho, digamos assim, válido. Qual é o conselho? Prometer muito e cumprir pouco. Longa promessa com curto cumprir. Então, prometer muito e cumprir pouco. É assim que você vai vencer os colonna. Ele diz
ao Bonifácio VIII. O que ele quer dizer com isso? Na verdade, o que historicamente depois aconteceu é que o Bonifácio VIII prometeu o perdão a todos os seus inimigos e convidou os Colonna a ir até a cidade de Rieti, que é ali no norte do Lácio, para uma celebração geral do perdão, né, a todos os inimigos do Bonifácio VIII. Então, como uma mostra de uma atitude como dizer, de boa vontade, enfim, do Bonifácio VIII, perdoar todos os seus inimigos. E, tendo a família Colonna abandonado, então, a sua cidade, Palestrina, para ir a esse encontro, a cidade de Palestrina foi atacada pelo exército do Papa e o seu castelo foi destruído. Então, prometer muito e cumprir pouco. Prometer o perdão e não conceder esse perdão. É esse o sentido do conselho do Guido da Montefeltro. Mas vejam que é interessante aqui, que ele diz, Padre, já que tu me lavas daquele pecado em que ora cair, devo, então futuro ainda. Bom, isso vai ter uma implicação lógica aqui, muito evidente, muito forte essa implicação lógica. Qual é essa implicação? Vamos ver aqui nos próximos tercetos. Francisco veio depois, quando eu morri, por mim. Mas um dos negros querubins lhe disse: não o leves, não me afrontes. Deve vir lá para baixo entre os meus míseros, porque deu o conselho fraudulento, desde o qual então estou atrás dele. Bom, depois vem aqui a questão da lógica, né? Então aqui, como eu já havia dito antes, né? Quando o Guido da Montefeltro depois morreu, São Francisco vem muito ingenuamente, com toda a sua candura, com toda a sua ternura típicas deste santo, né, de São Francisco, ele vem recolher a alma de um dos seus frades. E ele é contrastado por um negro querubim, ou seja, por um dos anjos decaídos que se tornaram demônios. E esse demônio diz: não o leves, não me afrontes. Ele deve vir lá para baixo com os meus míseros, porque deu o conselho fraudulento. Bom, e aqui a gente tem uma representação, né, aqui, um caso interessante, né? É um desenho de um ilustrador e pintor alemão, a disputa pela alma de Guido da Montefeltro, de 1846, desse pintor alemão chamado Giovanni Bonaventura Genelli. Dá para ver pelo nome que é alemão, né? Apesar do nome, Giovanni Bonaventura Genelli, nome absolutamente italiano, mas ele é alemão, de Berlim. Enfim, e ele é um dos que retrata, há muitos pintores e desenhistas, ilustradores, enfim, que retratam esta cena específica da disputa pela alma do Guido da Montefeltro, né, entre o São Francisco, a alma de São Francisco, e um demônio. Aqui Dante diz um negro querubim, mas este negro, e aqui a gente pode ver que neste desenho ele não é negro, e em muitas outras representações também não é negro, mas a princípio parece que sim, teria que ser negro pela descrição de Dante, mas muitas vezes Dante adjetiva estas almas, mas como negras, independentemente da cor. Este negro está por oposição não ao branco, mas à luminosidade, à luz. Então este negro aqui pode não significar necessariamente que o demônio deveria ser retratado como negro, né? Mas sim como mau. Bem, então, depois de analisar o desenho ali do Genelli, pintor alemão,
Retomo o terceiro aqui. Deve vir lá para baixo entre os meus míseros, porque deu o conselho fraudulento, desde o qual então estou atrás dele. Que absolver não se pode quem não se arrepende, nem arrepender-se e querer juntos se pode, pela contradição que não o consente. Então vejam, esta é uma questão de lógica absoluta deste anjo caído. E ele é inteligente, porque apesar de ter perdido, como diz Dante lá no começo do inferno, no primeiro canto do inferno, diz, ou no segundo, aqueles que perderam o dom da inteligência. Então, todas estas almas condenadas ao inferno perdem o dom da inteligência, assim como todos os anjos decaídos também perderam o dom da inteligência. Significa que não tem nenhuma inteligência? Não, não é isso que significa. Significa que eles não têm a inteligência, estes anjos perderam em grande parte, não têm mais a inteligência que teriam lá no paraíso. E estas almas condenadas também não têm a inteligência aumentada como teriam lá no paraíso. Então, todos estes aqui que perderam o bem da inteligência, eles não têm a inteligência aumentada. E os anjos, que caíram do paraíso para o inferno, têm essa inteligência reduzida. Mas ainda assim, são inteligentes. São inteligentes. Então, este aqui usa uma lógica de filósofo. Né? Ele diz, absolver não se pode quem não se arrepende. Então, esta é uma premissa. Se o sujeito não se arrepende, não pode ser perdoado. E, portanto, não pode ser absolvido. E não se pode, ao mesmo tempo, alguém se arrepender e querer pecar. Ao mesmo tempo. É uma contradição em termos absoluta. Não se pode, ao mesmo tempo, querer pecar e se arrepender. Uma coisa deve seguir a outra. Não pode ser simultânea. Ou você quer pecar e depois se arrepende, ou você se arrepende e depois volta a querer pecar, mas uma coisa é seguinte, é sequencial à outra. Não pode ao mesmo tempo. Portanto, é isso que ele diz, que o Guido não pode ser perdoado, porque ele foi absolvido pelo Papa por um pecado que ele iria cometer, e aí, contente por ter sido absolvido, ele peca. Então, a vontade de pecar foi subsequente ao arrependimento, se é que havia arrependimento, mas foi subsequente ao perdão do Papa. Então, ele pecou e não se arrependeu depois, não foi novamente absolvido. Então, aí está a lógica deste diabo filósofo. Mas este diabo não só é filósofo, como ainda tira um sarrinho, ou seja, tripudia da alma do Guido da Montefeltro. Porque o Montefeltro diz, pobre de mim, como eu tremi quando me pegou dizendo-me, talvez tu não pensasses que eu lógico fosse. Então ainda faz uma brincadeira, usa de uma ironia ou de um sarcasmo, tripudia realmente com a alma do Guido da Montefeltro, usando a sua lógica como um filósofo. A Minos me levou, aquele torceu 8 vezes a cauda no dorso duro, e depois que por grande raiva a mordeu. Então vejam o nível de maldade, ou de crueldade, ou de gravidade do pecado, que aparentemente talvez não fosse tão grave assim. A gente lendo, não parece, mas vejam que Minos não só torce a cauda 8 vezes em volta do corpo, indicando que esta alma vai para o 8º círculo, né? Se vocês lembram, né, lá no começo do inferno, né, no canto 5º, quando Dante encontra no canto 3º, quando Dante encontra Minos, o canto 3º, quando Dante encontra Minos, ele explica que
Virgílio explica que Minos enrola a cauda em volta do corpo tantas vezes quantos serão os círculos, ou quanto é o número do círculo para o qual as almas são destinadas. Então aqui ele enrola a cauda 8 vezes em torno do corpo, indica que esta alma vai para o 8º círculo. Mas não só faz isso. Pela raiva de ter diante de si esta alma tão desprezível, ele morde a própria cauda. Então vejam que é um pecado que o próprio Minos abomina como juiz imparcial, né? Justamente por aquilo que eu falei para vocês já algumas vezes, né? Uma alma de um conselheiro fraudulento pode, usando a sua grande inteligência e a sua grande capacidade expressiva, capacidade de oratória, convencer milhares, milhões de pessoas a fazer o mal, né? Lembrando, né, que eu também já disse, né, mesmo alguém sem grande inteligência e sem nenhuma capacidade oratória, convence às vezes milhões de pessoas a fazerem o que não devem. Então, este é um dos riscos da democracia, né? Enfim, o Minos aqui morde a cauda de raiva porque sabe do potencial de maldade de uma alma, de um conselheiro fraudulento. Então, manda para o 8º círculo. E disse: este é dos réus do fogo ladrão. Ou seja, do fogo que rouba a imagem da alma. Ladrão nesse sentido. É o fogo que rouba a imagem, porque as almas aqui elas ficam dentro dessa chama e não se pode ver a aparência dessa alma. Então ela rouba a imagem, por isso o fogo ladrão. Pelo que eu, aqui onde me vês, estou perdido, e assim andando vou vestido de rancor. Vestido de rancor. Vestido, na verdade, ele vai vestido com o fogo, mas ele manifesta ainda aqui, vejam, toda a sua raiva, o seu ódio, o seu rancor em relação a Bonifácio VIII. Dante, mais uma vez, rancorosíssimo como era, manifesta também o seu rancor, seu de Dante, em relação a Bonifácio VIII, porque ele praticamente transforma o pecado do Guido da Montefeltro em pecado de Bonifácio VIII, que ele já havia condenado antecipadamente, vocês devem lembrar, lá no na terceira zona aqui do 8º círculo, Dante já havia condenado Bonifácio VIII por antecipação à fossa dos simoníacos. Vocês devem lembrar, né, Dante encontra lá o Papa Nicolau III, que está de cabeça para baixo, enfiado num buraco, um buraco em chamas, e ele tem só as pernas para cima do nível do chão da fossa. Ele tem as 2 pernas e fogo nas solas dos pés, né? Aquele é o Papa Nicolau III, com o qual Dante conversa, e aí tem aquele teatrinho, né, entre Dante e Nicolau, como se o Nicolau imaginasse que ali já tinha chegado o Bonifácio VIII. Então Dante condena Bonifácio VIII lá à fossa dos simoníacos por antecipação, né? Porque teoricamente nós estamos aqui em 1300 e o Bonifácio VIII vai morrer só em 1303. Mas não contente com isso, Dante quase transforma aqui o pecado do Guido da Montefeltro em pecado de Bonifácio VIII. Então, Dante é extremamente rancoroso. Dante não era uma pessoa boazinha que sabia perdoar. Esta é uma coisa, perdão é algo que Dante aparentemente só sabia descrever, mas não tinha capacidade de atuar, de realizar, né? Dante não perdoa ninguém. Então, não vamos idealizar a figura histórica de Dante, né? Dante não perdoava ninguém, era extremamente rancoroso.
mas genialmente rancoroso, né? Como aqui. Quando ele teve o seu dizer assim concluído, a chama sofrendo sua dor partiu, torcendo e debatendo o corno agudo. E aqui conclui, assim, de uma maneira muito, digamos, repentina, de uma maneira muito abrupta, né? Dante conclui esse episódio, né? Ali, nesta fala do Guido da Montefeltro, ele diz ali, assim andando vou vestido de rancor. Então esta é a última palavra do Guido da Montefeltro, rancor, que é o que nós sentimos efetivamente nele, Guido da Montefeltro, e sentimos também no poeta Dante em relação ao Bonifácio VIII, ao qual Dante atribui a culpa pelo seu exílio, pela tomada de poder de Florença pelos guelfos negros e por mais uma porção de outras coisas. Dante via em Bonifácio VIII, se não o anticristo, algo muito parecido. Dante realmente, por tudo aquilo que ele diz ao longo da comédia do Bonifácio VIII, ele odiava esse Papa com todas as suas forças. Então aqui é mais um desses episódios. Então ele encerra abruptamente esse discurso com a palavra rancor, e aí Dante também encerra o canto, não demonstrando mais absolutamente nada. Dante demonstra uma indiferença. Vejam que ele não diz, não tem nenhuma menção a um seu sentimento, a um seu pensamento, a uma sua reação, nada. Isso não é habitual. Dante sempre comenta, ou demonstra, se não comenta com palavras, demonstra sua reação, alguma reação, diante destas almas com as quais ele interage, ou que ele, pelo menos, tem diante de si. Como no caso de Ulisses, né, com a qual ele não interage diretamente, né, quem conversa é Virgílio, mas Dante demonstra todo o seu sentimento em relação a Ulisses. Aqui, depois da última palavra do Guido da Montefeltro, rancor, quando ele teve o seu dizer assim concluído, a chama sofrendo sua dor partiu, torcendo e debatendo o corno agudo. Nós passamos além, e eu e meu guia, acima pelo escolho até o alto do outro arco, que cobre o fosso em que pagam a conta aqueles que dividindo adquirem sua carga. Então vejam, acabou ali para Dante, acabou esse episódio, acabou tudo, acabou esta fossa, já está pensando na próxima. Então é interessante, né? Porque Dante demonstra também, desta maneira, o seu sentimento em relação a este pecado. Demonstra uma admiração muito grande por Ulisses, que cometeu este pecado, mas não reduz em nada o seu juízo sobre o pecado em si. O pecado em si é desprezível. E agora Dante aqui demonstra uma indiferença em relação à pena, ao castigo, à dor, ao sofrimento destas almas. Nenhuma menção mais ao sofrimento, né? Só diz que ele foi embora levando a sua dor, torcendo e debatendo o corno agudo. E aí, assim, é a passagem desse terceto para o próximo que demonstra esta que eu chamo de indiferença de Dante. Nós passamos além, e eu e meu guia, acima pelo escolho. Assim, passamos além. Como isso está? Deixa para lá, acabou, passamos além. E eu e meu guia, acima pelo escolho, até o alto do outro arco. E aí ele vai dizer o que tem no outro arco, né? Que cobre o fosso, né, a nona fossa, em que pagam a conta aqueles que, dividindo, adquirem sua carga. Então, dividindo, e aqui é uma palavra importante, um verbo importante, né? Dividindo, adquirem sua carga, que dividindo, conquistam o inferno, adquirem sua carga aqui nesse sentido, né? Vão ser premiados por aquilo que fizeram, vão dividir os povos e vão ser condenados ao inferno. Porque no próximo canto, nós temos algo muito interessante, e que
muito polêmico também, mas que é perfeitamente coerente com o pensamento de Dante e de toda a sociedade europeia cristã naquele momento, que é a intolerância religiosa absoluta. Não existia esta ideia da tolerância religiosa, assim como também não a política, né? A tolerância política, né? Que para Dante, para a época de Dante, estas disputas entre os guelfos e os gibelinos não previa uma convivência harmônica em que houvessem representantes de uns e de outros, né? Guelfos e gibelinos, ou depois guelfos brancos e guelfos negros. O que havia, e era aceito por todos como a regra e como normal, era aqueles que estão no poder exercem o poder de maneira absoluta e eliminam os outros. Esta era a regra. Nada de convivência harmônica, nada de tolerância, nem na política e nem na religião. Então, do ponto de vista de Dante, mas amplamente difundido em toda a Europa cristã, a religião cristã era a única, a certa, a verdadeira, e as outras tinham que ser eliminadas, não toleradas, eliminadas. Então, nós temos aqui no próximo canto os semeadores de cismas, semeadores de discórdia, de cismas religiosos principalmente, mas mesmo não só estritamente cismas religiosos, mas os semeadores de discórdias que separaram, que dividiram e que vão ter uma pena muito interessante. Mas isso fica para a próxima semana, se tudo der certo, com nossa rede normal e falando ao vivo, então numa live. E aqui a última imagem que eu deixo para vocês é mais um dos quadros cujo título é Disputa pela Alma de Guido de Montefeltro, e esse aqui também é de um pintor alemão, né, o Josef Anton Koch. Nós temos ali, então, Guido da Montefeltro vestido com o seu saio franciscano, né, com o seu cordão franciscano, e ali São Francisco, que vem buscar a sua alma, e o negro querubim, né, o diabo que não permite que São Francisco leve a alma. Então esta é a última imagem. E assim nós encerramos mais este canto. Aqui estão as minhas referências bibliográficas principais. Novamente eu peço desculpas pelo inconveniente de hoje, né, a queda da nossa rede. Deixamos então as nossas desculpas de toda a equipe, e na semana que vem nós nos vemos com tudo já normalizado, regularizado. Então, muito obrigado a todos, desejo a todos uma boa semana, bom feriado, boas leituras, e até semana que vem. Tchau, tchau.